Amém. Bem, um dos, um dos incidentes mais interessantes do Antigo Testamento, né, da aliança, eu vou chamar Antigo Testamento, a aliança original, a aliança primeira, a aliança primária, que é uma aliança só, é a salvação, não é isso? E existe um relato bíblico que ele é citado pelo Senhor como sendo o único sinal de que ele realmente é o Messias. E ele faz referência ao profeta Jonas e o grande peixe. Nós não sabemos se era uma baleia, se era algum animal que existe ainda nos mais interiores do mar, mas é o grande peixe, né? Se diz comumente que é a baleia. E o que é que acontece? Geralmente nós não imaginamos, as pessoas não imaginavam que havia alguma relação entre a obra e a vida do Messias e a experiência de Jonas. Jonas foi jogado de um barco agitado pela tempestade ao mar para ser engolido por um grande peixe. Não é verdade? Nós não vamos entrar nas minúcias disso, por que aconteceu, o que é que significa, mas o Messias, o Senhor Jesus, não poderia deixar de fazer uso dessa história na sua própria pregação, porque isso não foi algo casual, isso foi planejado. E isso tem uma importância vital para confirmar o plano da salvação, autenticando o Messias como nosso Salvador, o Senhor Jesus como nosso Salvador. Se o incidente de Jonas, se ele não existisse, e ele não tivesse sido apontado por Cristo como um fator de veracidade dele, da sua obra e caráter como Messias, então ele não seria o Salvador. Se ele, como homem, Cristo, foi declarado o centro do plano da salvação, e se ele não realmente, não fosse o Filho de Deus, então não haveria segurança para nós. Se esse incidente de Jonas, que foi apontado por ele como um sinal de que ele era o Messias, realmente não se cumprir 100%, não fosse um sinal que se cumprisse com perfeição quanto a ele e ao seu ministério e à sua ressurreição, principalmente a sua ressurreição. O próprio Cristo, ele era acusado constantemente pelos mestres da lei de ser um impostor, não é verdade? Mas ele disse uma vez aos escribas e fariseus que não seria dado a eles outro sinal. Vejam, eles pediram um sinal do céu. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 12. Quando nós vamos para Mateus capítulo 12, nós vamos ver que, olha só, isso aqui não é à toa. O primeiro relato de Mateus capítulo 12 é sobre ele como Senhor do sábado. Senhor do sábado. Depois nós vemos uma cura no sábado, a partir do verso 9. Mateus capítulo 12, verso 1 ao 8, ele se apresenta como Senhor do sábado. Depois ele faz as obras salvíficas no sábado, a partir do verso 9. E logo na sequência, ele vai então repreender os fariseus. Porque chega então um endemoniado, cego e mudo, ele cura, e então o que acontece? Eles vão cometer, né, em si, em tese, aquele pecado contra o Espírito Santo. Eles estavam atribuindo aquela obra clara do Espírito de Deus a Satanás. É o pecado contra o Espírito Santo. Então, o que acontece aqui? Né, chegam a mãe e os irmãos, não é isso? Chega a mãe e os irmãos. Então, Mateus 12, 38 e 40, então nós vamos aqui para Mateus 12, 38 e 40, o que é que eu vejo? Eu vejo isso aqui, ó. Né? Eu vejo isso aqui. Mateus 12, 38, né? Olha só. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Nos apresente um sinal de que você é o Messias, de que você é quem diz ser. Ele, porém, respondeu, verso 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Interessante isso aqui. Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Interessante isso aqui. Este foi o único sinal dado para a geração má e adúltera que pedia um sinal. Ele também disse: se vocês não virem sinais e milagres, vocês não crerão. Mas o único sinal dado para a geração adúltera é este, o sinal de Jonas. Então, parte do plano
da salvação está contido nessa história, na história de Jonas. Se ele não permanecesse no túmulo no tempo exato especificado nesse relato, não seria o verdadeiro Messias. Ele não seria o verdadeiro Messias. Interessante isso aqui. É importante notar que o relato feito por Mateus ensina que depois da morte ele estaria no túmulo 3 dias e 3 noites, um total de 72 horas. É o mesmo período que Jonas ficou confinado dentro do grande peixe. Então Jonas foi um tipo do Messias, um tipo de Cristo no túmulo terreno. Interessante isso. Agora, como é que esse sinal pode ser verdadeiro? Como é que isso aqui se aplica a Cristo? Vamos começar a pensar. Nós vimos há uns dias atrás aí, os anos, aproximadamente, a série de mudanças que foram efetuadas pelo homem do pecado. Ano tal, adoração aos mortos, missa, velas, né? Uma série de mudanças que foram feitas por Babilônia. Agora pensem aqui, se Cristo foi crucificado na chamada Sexta-feira Santa, e ele foi colocado no túmulo justamente antes do pôr do sol, lá daquele dia, do sexto dia da Sexta-feira Santa, e ele então se levanta e é ressuscitado na manhã de domingo, como dizem, não é verdade? Ele não esteve no túmulo os 3 dias e as 3 noites. E assim, ele não poderia ter sido o verdadeiro Messias. Eu queria logo deixar claro o seguinte, tem pessoas que falam o seguinte, mas a contagem do tempo dos judeus, existe a contagem do tempo inclusivo, que era o chamado Oná. É o Oná, a contagem do tempo inclusivo. Tem pessoas que até apresentam um texto lá de Esther, no terceiro dia e tal. Nada a ver, não se aplica. Eu não preciso saber de costumes judaicos criados pelos judeus, basicamente após afastamento claro das palavras. Eu não preciso simplesmente pegar um costume judeu e sobrepor a palavra dita literal e claramente pelo próprio Messias. Não posso fazer isso. Nenhum de nós pode fazer isso. Da mesma maneira, se eu for fazer isso, eu vou aceitar a Kabbalah, eu vou aceitar o Zohar judeu. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Não posso. Eu não posso sobrepor costume acima de uma palavra clara do Senhor Jesus. Então, essa história de contagem de tempo inclusiva, né, não existe. Porque mesmo que eu invente de fazer essa contagem de tempo inclusiva, nós vamos ver que quando foi antes mesmo do primeiro dia da semana, ele já havia ressuscitado. Então isso aqui já acaba por si só com essa história de contagem de tempo inclusiva. Como é contagem de tempo inclusiva? Não precisa o dia todo. Não precisa acontecer o tempo, as 24 horas de um dia. Basta pegar um minuto daquele dia, já conta aquele dia todo. Isso é chamado de contagem de tempo inclusiva. Isso é uma falácia. Isso pode se aplicar para outra coisa. Mas para a ressurreição de Cristo, como sinal de Jonas, não se aplica. Porque se eu permitir que uma coisa dessa se aplique, eu posso estar passando, posso não, eu estaria passando por cima, que não há possibilidade, das palavras claras do próprio Senhor Jesus, que o identificariam como o Messias. Na verdade, o identificariam como Messias, então eu não posso aceitar isso. É assim que muitas pessoas caem, é assim que os erros entraram dentro da igreja cristã na época de Esmirna não, na época de Sardes, de Tiatira. Esmirna foi o período da igreja perseguida, não tinha esses erros não. Então esse é o primeiro ponto, ok? Nada de contagem de tempo inclusivo existe aqui. Quando Cristo especifica, lá em Mateus 12, que aquele é o único sinal, ele disse que era para que lhes provasse que ele era o Messias. Então seriam 3 dias e 3 noites sepultado no coração da terra, assim como foi com Jonas. Não é verdade? Então, não há contradição alguma nisso. Não há incompatibilidade. Jonas 1,17 diz, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. A palavra nos diz claramente que são 3 dias e 3 noites. Jonas esteve verdadeiramente dentro, sepultado no peixe, 3 dias completos e 3 noites, o que equivale a 72 horas. Agora a pergunta é, quando o Messias, quando Cristo foi colocado no túmulo, realmente? Quando realmente ele foi colocado no túmulo? Ele foi colocado ali no mesmo dia em que foi crucificado. Ok? Isso aqui não tem nenhum tipo de controvérsia. Precisamente na tarde deste dia, próximo ao pôr do sol, porque ele, no caso, depois da vida, era ali às 3 horas da tarde, não é isso? Então, ali ao pôr do sol, antes um pouco do pôr do sol, ele é colocado no túmulo. Com relação a isso, nós vemos em Marcos 15, 42 e 43. Eu não vou pedir para os irmãos lerem, né, os versos, porque vai tomar um tempozinho a mais, e nosso tempo está um pouco adiantado.
Marcos 15, 42 e 43. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação. Dia da preparação de quê? Que dia é esse? Nós vamos ver. E a própria palavra diz, a véspera do sábado. Chegou José de Arimateia, que também estava esperando o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos 15. Então fala que era o dia da preparação. Foi esse o dia que Cristo foi crucificado e foi colocado no túmulo. Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação. Corrigida Fiel e a Almeida atualizada vão dizer a mesma coisa. Também a Nova Versão Internacional, o texto de Lucas 23, 52 a 54, nos fala do mesmo incidente. Ele se dirige a Pilatos e pede o corpo, envolve-o num lençol, coloca no sepulcro cavado na rocha, e Lucas diz que era o dia da preparação e estava para começar o sábado, o dia da preparação, mais uma vez. Lucas 23, 54, na King James, diz, era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então, o que acontece aqui? Quando você lê isso aqui, dia da preparação, ia começar o sábado, você não precisa pensar duas vezes para imaginar claramente que é uma sexta-feira. Isso, na nossa forma de pensar, é uma sexta, porque logo na sequência vem o sábado. Então, a pergunta é, que dia da semana era o chamado sábado? Qual era esse dia chamado de dia da preparação? Muito bem. Êxodo capítulo 28 ao 11, nós temos o quarto mandamento, que é o sábado, o sétimo dia da semana. Lucas 23, 54, se esse sábado, lá de Lucas 23, 54, era o sétimo dia da semana, nós podemos imaginar, então, que fosse a sexta. Tá claro, então, esse dia lá da preparação que Cristo foi colocado no túmulo. Então, por isso que, partindo desse pensamento superficial, raso, que é o pensamento que nos é imposto pela tradição, pelo sistema religioso, você vai contar e pensar, sexta, sábado, aí ele ressuscita no domingo, no primeiro dia da semana. Só que com a leitura acurada, nós vamos ver que não é assim. Isso é o que o sistema religioso diz. Se isto fosse assim, ele não teria cumprido, Cristo não teria cumprido a sua própria profecia relacionada a si mesmo. Porque se ele ressuscitou no domingo de manhã, como geralmente se crê, ele esteve no túmulo somente 2 noites e um dia. Sexta-feira de noite, a primeira noite. O dia de sábado, um dia. E sábado de noite, a segunda noite. Ele não cumpre os requisitos, então, para ser o Messias. Essa é a importância do raciocínio aqui. Ele não cumpre os requisitos para ser o Messias, se isso é verdade. Ainda, se eu contasse esse curto período, entre o tempo que ele foi colocado no túmulo e o pôr do sol como mais um dia, a conta só mudaria para 2 dias e 2 noites. Um dia e uma noite a menos que ele disse que permaneceria no túmulo. E se ele não esteve ali, na verdade, como ele disse, os fariseus e escribas estavam certos. Estavam certos, ele não seria o Messias, seria um impostor, porque ele assegurou que ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o que acontece? Assim, nesse ponto, como em tantos outros assuntos da palavra, muitas vezes nós somos condicionados a ouvir, a aceitar e defender, infelizmente, na grande maioria, pontos de vista sem apoio bíblico por causa de uma tradição. Eu fui criado a minha vida inteira ouvindo isso. Existem as festas, existe a Sexta-feira Santa, e nós não nos aprofundamos na palavra para ver se as coisas realmente assim. Nós não somos os bereanos, mas hoje nós seremos bereanos, sim. Hoje nós seremos bereanos, e a palavra vai falar, e a palavra já está falando. Então, qualquer tentativa, se eu contar alguma parte do dia de domingo como outro dia completo, qual Cristo, o Messias, poderia ter estado no túmulo antes de ressuscitar, não tem base. Por quê? Porque João capítulo 20, verso 1 diz que o domingo nem sequer havia raiado. Vamos ler isso aqui? Olha, interessante. Nós lemos isso, nós fazemos ano bíblico, quem faz ano bíblico, você já pode ter lido a Bíblia 10 vezes, eu posso ter lido a Bíblia 10 vezes, 100 vezes, e quando eu chego nesse texto de João capítulo 1, quem sabe eu não me questionei. Eu não parei aqui em João e pensei, peraí, como é que ele ressuscitou no domingo se o domingo nem sequer havia chegado? Olha que coisa. O domingo nem raiou. Como é que fez 3 dias também? Como é que fez 3 dias? Então, quando eu vou aqui para João, João capítulo 20, no versículo 1, o que é que eu encontro aqui? Diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Mateus 28, 1 diz, e no fim do sábado,
quando já despontava o primeiro dia da semana. Sabe o que quer dizer aqui? No fim do sábado? No fim do sábado é assim, é o pôr do sol. Quando estava chegando o pôr do sol, porque a contagem dos dias para Israel, não é para os judeus não, é a contagem do tempo bíblico. Eu não posso dizer, a contagem do tempo dos judeus. Se eu fizer isso, eu estou simplesmente dizendo, é deles lá que fazem isso, eu não preciso fazer. Mas a contagem do tempo bíblico é diferente da contagem do tempo romano hoje, que você pega uma noite, vai até meia-noite, depois de meia-noite é outro dia. Isso não existe na palavra de Deus. Quando nós vamos para a criação, nós vemos que lá houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o dia. Nós vamos para as escrituras lá no livro de Neemias, ele diz, olha, manda fechar isso aí, dando já sombra às portas do sábado. Então, na contagem do tempo, nas escrituras, da forma como o Criador fez, primeiro vem a noite. Primeiro vem a noite, primeiro vem a parte escura, depois vem o dia. E quando vem a noite, quando está chegando a noite, a palavra diz, é como se estivesse raiando aquele dia, mesmo sendo escuro. Então você precisa fixar esse ponto na sua cabeça. Precisa fixar esse ponto para que a gente possa entender agora o assunto que se desenrola. Se eu imaginar que a contagem do tempo para o Criador, da forma como ele fez, é do mesmo jeito que eu estou acostumado hoje, e dizer assim, não, até meia-noite é domingo, de meia-noite para frente, né? Agora já é segunda, é madrugada da segunda. Não existe isso. Pelo contrário, desde as 5h30, 6, agora que a noite baixou, nós estamos na noite de que dia? Do segundo dia. Porque primeiro vem a noite. E amanhã, a parte clara toda é a parte inteira clara do segundo dia. É assim que é contado o tempo para o Criador. Então, em Mateus 28, diz, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. No fim do sábado, quando já despontava. Ou seja, no pôr do sol do sábado, quando ia baixando a noite, ia chegando o primeiro dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Mas ele já havia ressuscitado. Ele não ressuscita no primeiro dia da semana. Esse é o ponto central aqui. Nós vamos ver mais ainda. Então, adiantando um pouco mais. João 20, verso 1 nos diz isso. Né? Nós acabamos de ver. Agora a pergunta é, quando é que ele deixa o túmulo? Eu entendo quando ele foi colocado no túmulo. Nós entendemos, ele foi colocado no túmulo. Todos os escritores do Evangelho testificam isso. Mas nenhum deles menciona o minuto exato, o tempo em que houve este acontecimento. Os relatos mostram que ainda estava escuro na madrugada do primeiro dia da semana. O que é a madrugada, pessoal? É a madrugada de meia-noite para frente, como nós vimos? Claro que não. Madrugada é a chegada da parte escura do dia que vem, é o anoitecer. E diz aqui a palavra que Cristo já não estava no túmulo, ou seja, antes do primeiro dia chegar, ele já havia ressuscitado. Lucas 24, 1 e 2 também nos diz isso. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. Vejam, já acharam a pedra revolvida do sepulcro. Também o texto de Marcos 16 vai nos dizer a mesma coisa. E também João 20 nos diz a mesma coisa. Então, todos esses relatos mostram que Cristo já havia saído da sepultura, quando as mulheres chegaram logo no início do primeiro dia. Logo no início do primeiro dia. Mas não revelam quando ocorreu a ressurreição. Mas nós já podemos perceber quando essa ressurreição ocorre. Ou seja, ela não ocorreu no primeiro dia. Quando eu leio o texto de Mateus 28, nós vimos agora há pouco, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, houve um grande terremoto, e então ele já havia ressuscitado. No fim do sábado, a revista corrigida de 1969. E no fim do sábado também, a versão da Sociedade Bíblica Brasileira. Agora, Mateus é o único escritor do Evangelho que assinala o tempo. Como nós vimos, o tempo da ressurreição. Que tempo foi esse? Antes de começar o primeiro dia da semana, porque ele diz no fim do sábado. No fim do sábado. Agora vamos ver algumas traduções. A João Ferreira de Almeida, revista e corrigida não correta, tá aqui, de 1897. Veja como fica mais claro aqui. A revista e correta de 1897, uma versão portuguesa. Ela diz, e na tarde do sábado, quando já começava a esclarecer para o primeiro dia da semana.
Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E aí encontram os anjos e os anjos dizem, não está aqui, ele já ressuscitou. Agora, o interessante é que nessa versão diz na tarde do sábado, que realmente é a tarde, e diz aqui que começa a esclarecer para o primeiro dia. Veja, não é esclarecer, né? Está ficando escuro. Mas, da forma como o Criador apresenta os dias e as noites, quando fica escuro, é porque está vindo a parte escura. É a tarde que se refere lá na criação. A tarde é a parte escura. Então, aqui diz que está vindo o primeiro dia da semana. Então, nessa tarde do sábado, ele já havia ressuscitado. Isso é interessante. Ele não estava mais no túmulo. Outro texto interessante, né? A gente vai ver logo em seguida, diz a mesma coisa. Agora, os detalhes que Mateus nos dá são dois. Nós temos de guardar esses detalhes. Ele diz no fim do sábado e quando já despontava o primeiro dia da semana. Não é isso? Na tarde do sábado. Então, a ressurreição aconteceu na tarde do sábado, pouco antes do pôr do sol, quando o primeiro dia da semana estava perto. É isso que nos diz o Evangelho de Mateus. Outras traduções, por exemplo, a versão revisada, a americana, diz que é na tarde do sábado. O Novo Testamento da União Americana da Bíblia, a Sociedade Publicadora Batista, diz que também era na tarde do sábado. Aquela versão a Rotterman diz que na tarde da semana, quando estava a ponto de amanhecer o primeiro dia da semana. Não é tão boa assim, mas na tarde da semana, não é essa tradução mais Oi, clara. irmão Oi. Daniel? Na minha tem assim, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Isso. Elas vão lá e ele já não está. Ele já ressuscitou. Não é verdade? Então ele ressuscita antes do Isso. primeiro dia da semana. Agora, outra curiosidade. Existe uma tradução grega, é a mais antiga tradução grega, que é aquela a Sinaitica Palimpsest. Ela diz assim, na tarde de sábado, quando estava escurecendo, bem, aqui ficou claro, né? A outra diz amanhecendo, aí pode confundir. Mas aqui nessa tradução grega, na Sinaitica, que tem aqueles manuscritos sináticos, e tem o Vaticanos também, os dois manuscritos principais, ela diz assim, na tarde de sábado, quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra, e já tinha havido um grande terremoto, e ele não estava ali. Então veja, o tempo aqui estava escurecendo. Estava escurecendo para o primeiro dia da semana, ali em torno de 5 horas da tarde, ali para frente estava escurecendo. Ele não estava mais lá. Então nem sequer chegou o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, isso aqui, nós vamos ver mais para frente ainda alguns argumentos, é a padical definitiva sobre essa história de domingo ser dia do Senhor. Domingo não é dia do Senhor, coisa alguma. O Messias não ressuscitou no domingo. Essa coisa toda de dizer que domingo é dia do Senhor é mais uma invenção de Roma. Mais uma invenção de Roma. Está claro aqui. Vamos mais para frente. Aquela tradução interlinear do Novo Testamento grego, do George Ricker, diz assim, né? Ele confirma isso, que ele ressuscitou no fim do sábado, quer dizer, não chegou nem o domingo, está muito claro aqui. Então, essa contagem de 3 dias vai nos levar para onde? Para o crepúsculo da quarta-feira, do quarto dia. O que significa que o Messias foi crucificado numa quarta-feira, no quarto dia, e não na sexta-feira. Sabe por quê? Porque essa sexta-feira santa é mais uma invenção do homem do pecado. A gente pode ver depois essa história. Foram pegando feriados pagãos e simplesmente mesclando com o cristianismo. Como 25 de dezembro, Jesus também não nasceu 25 de dezembro, de forma alguma. Era mais um Então, feriado pagão. Páscoa também é um paganismo ali puro, bruto também. Então, tudo isso foi mesclado. E domingo de Páscoa também. E a ressurreição também, domingo não existe também. então foi na quarta-feira, então, irmão, que o Senhor Na Jesus ele foi quarta-feira. crucificado. Na quarta-feira. Sabe por quê? Porque isso tem de bater com a profecia de Daniel 9. Né? Vamos avançar aqui, vamos voltar um pouquinho. Né? Eu vou para Gênesis. Olha como a palavra é perfeita. Olha como a palavra é perfeita aqui. Eu chego aqui, né? Chego aqui o seguinte, é Gênesis na criação, né? E aí ele começa a criar, né? Terceiro dia. Agora eu chego aqui em Gênesis capítulo 14.
Gênesis 14. Gênesis 1:14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para... Qual é a primeira coisa? A primeira coisa que o Criador fez para usar o sol não foi nem para iluminar. O luzeiro é o luzeiro, ele já ilumina por si próprio, ele diz. Mas o luzeiro serviria para ser sinal. O que é sinal? Uma marca distintiva, uma bandeira, né? É do hebraico alt, sinais, né? Esse é o sentido, uma bandeira, uma lembrança, um prodígio, um presságio, uma advertência, tudo isso, a insígnia, estandarte, tudo isso aqui é o significado da palavra hebraica alt, do Strong 226. Então, os luzeiros, o sol e a lua, eles serviriam para sinais, depois para marcar estações. Inverno, verão, aquela coisa toda. Para dias e para anos, depois. Mas primeira coisa, para sinais. Então eu vejo que o Criador, ele no quarto dia, ele faz o sol. Não é isso? Versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas, os colocou no firmamento dos céus, verso 17, e aí, então, no verso 19 diz, houve tarde e manhã, o quarto dia. Ele cria o sol no quarto dia. Quando eu vou para Malaquias, vem agora aqui comigo para Malaquias. Eu chego em Malaquias, né? Chego em Malaquias, capítulo 4, verso 2. A promessa que é feita aqui no último livro da aliança original, da primeira aliança, aqui, chamado Antigo Testamento, é a promessa que está em Malaquias 4, 2, onde o Senhor promete, ele diz assim, para vós outros. Para quem? Para mim e para você, se você teme o nome do Senhor. Para vós outros, nascerá. Está falando aqui do nascimento de quem? Do Messias, de Cristo. E como é que ele chama aqui o Messias, o Cristo? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então, ele está dizendo aqui, nascerá o sol da justiça. E aí, o que é interessante aqui, o sol ele é criado no quarto dia. Aqui ele diz que o sol da justiça, o verdadeiro sol da justiça é o Messias. O que é que existe aqui de contraste com todas as religiões pagãs da antiguidade? Todas elas adoravam o sol. Por quê? Porque Satanás ele é o falso sol. Ele tenta se passar pelo verdadeiro sol da justiça. Tanto que lá em Isaías 14, ele tenta se passar como estrela da manhã, mas a verdadeira estrela da manhã é o Messias, como está lá no Apocalipse. Eu sou a estrela da manhã. Satanás também tenta se passar pelo rei do norte, Daniel 11, mas o verdadeiro rei do norte é o Criador. Subirei acima das mais altas nuvens, nas extremidades do norte, está lá no livro do profeta Isaías. Por quê? Porque o trono do Criador é nas extremidades do norte, ok? Só para a gente entender isso aqui. Então, o sol da justiça, o verdadeiro sol da justiça é Cristo. Satanás, quando quer tirar o foco do sol da justiça, ele cria, então, o heliocentrismo, a adoração ao sol. Mas, tirando isso aqui de lado, qual o dia que o Criador faz o sol? É o quarto dia. Aqui no último livro de Malaquias, o Criador promete que nascerá o sol da justiça. Quando eu vou para Daniel, naquela profecia lá da vinda de Cristo, da vinda do Messias, Daniel capítulo 9, o que é que eu encontro aqui? Daniel capítulo 9, versos 25 e 27. Eu chego no verso 27 aqui, que é o mais interessante para a gente, nosso estudo agora. Diz assim, ele fará firme aliança. Ele quem? O Messias. A gente já viu aqui, né, aquela Bíblia Figueiredo, que ela fala claramente ali que não tem nada de anticristo aqui. Nada de anticristo aqui, né? Ele fará firme aliança. Ele quem? O Messias, está falando do ungido aqui, ó, do verso 26. Então é questão de hermenêutica, questão de sintaxe, questão de interpretação. E o pessoal cai nisso aqui, pensar que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é o anticristo. Não tem nada de anticristo aqui, nem se fala em anticristo aqui. Fala no poder romano, que vai assolar, o assolador aqui, que vai destruir Jerusalém, como foi no ano 70. Mas ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa é a última semana de Daniel. A última semana de Daniel. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então veja, Lucas fala, só rapidinho aqui. Lucas fala, vamos lá para Lucas. Quando é essa metade da semana? Eu vou aqui para Lucas. Aqui, Lucas, capítulo 5.
Não é isso? É Lucas capítulo 5? Não, Lucas capítulo 3. Isso. Que o Eric colocou. Tanto é que a comemoração do Natal, exatamente, é o Sol Invictus, né? Solstício de verão. É isso aí, Eric. Então, eu volto para cá. O que eu encontro aqui em Lucas capítulo 3. Lucas faz questão de demarcar o início do ministério do Messias. A gente já viu isso aqui, né? A preocupação que Lucas tem em demarcar isso aqui realmente com exatidão. 15º ano do reinado de Tibério César. Vou para a história. Nós vamos ver que o 15º ano do reinado de Tibério César foi no ano 27. É o 15º ano do reinado de Tibério César. É o ano 27. Então, no ano 27, Cristo ele é imergido no Rio Jordão, ele é batizado lá. Aí 27, 28, 29, né? 27 ou 28 ali, 27, 28, 29, 30, por aí metade, né? 3 anos e meio, certo? 28, 29, 30 para 31, ou 28, 27, 28, né? Metade de 27 para 28. Ele é imergido ali, então é metade da semana, né? Na metade da semana, já que o ministério de Cristo são 3 anos e meio, ele é crucificado. Quando ele é crucificado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então, esse é o sentido quando diz, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E realmente isso aconteceu. Realmente isso aconteceu. Na metade da semana. A metade da semana, você vai chegar aqui, basicamente, né, na contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já tem outra contagem. Então, isso vai levar aqui ao 4º dia. Essa metade da semana, ao 4º dia. Porque no ano 34, 33 para 34, há a morte de Estevão, né, marcando ali o final da última semana. Mas é outro assunto. A gente não se estender. Vamos voltar para o nosso assunto. Então, essa contagem vai nos levar para o crepúsculo do dia 4º, da quarta-feira. Então, Cristo é crucificado na quarta e não na sexta. Agora, como é que ele pode ter sido crucificado na quarta? Quando a Bíblia relata que ele foi crucificado no dia da preparação. Olha o problema agora. Como é que ele pode ter sido crucificado na quarta? Se a palavra diz que ele foi crucificado no dia da preparação. E geralmente o dia da preparação é a sexta, porque vem antes do Shabat. Olha o problema aí. Vem antes do Shabat. Será que é um problema, realmente? Marcos 15, 42 era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Marcos 15, 42. João nos dá a resposta. Vamos lá para João. João 19, 31. João 19, 31 diz assim, esse era o dia da preparação. E o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Ou seja, essa quarta-feira é uma quarta-feira, mas no outro dia é um sábado? Como é que pode? Como é que pode acontecer? Uma quarta pular para o sábado, no outro dia é sábado. A sexta-feira, no outro dia é o sábado. Esse é o ponto que a grande maioria dos irmãos, alguns, ignoram. Porque existem os chamados sábados cerimoniais. Né? Mas antes disso, os judeus, porque era preparação, eles não queriam que os corpos ficassem na cruz no dia do Shabat. O que a palavra Shabat significa? Descanso. Como nós já falamos uma vez. Hoje nós chamamos feriado. Feriado pode cair numa terça, pode cair numa quarta, numa quinta, numa segunda. Parou, a gente chama de feriado. Para os judeus, para Israel naquela época, houve um feriado numa quarta, era Shabat. É descanso a palavra Shabat. Houve um feriado na quinta, amanhã é um Shabat. Ou seja, é o feriado. Amanhã é segunda-feira, é o feriado, amanhã é um Shabat. Chamava Shabat, que é a palavra Shabat, quer dizer descanso. Não é? Então, Cristo foi crucificado um dia antes do chamado grande dia do Shabat, grande dia de descanso, ou um sábado sagrado. Agora, a pergunta é, este sábado era o 7º dia? É o sábado do 4º mandamento? Não, não é o sábado do 4º mandamento. Porque o sábado semanal, aquele sábado do 7º dia, é um repouso determinado pelo 4º mandamento. E nunca foi referido como o grande sábado. Não, de forma alguma. Era simplesmente o Shabat, o sábado. Então, João esclarece isso, para ficar mais claro ainda. João 19, 14. Era a preparação da Páscoa. Então, agora ficou claro qual o sentido do outro dia, após a crucifixão, ser um sábado. É porque era a Páscoa. E a Páscoa era o feriado. Era o feriado. Então, o dia que caía a Páscoa era considerado um sábado, um Shabat, descanso. O dia anterior era um dia de preparação.
Então fica bem claro agora em João 19,14, quando diz, e era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta. Então, Cristo foi crucificado e morto na véspera de um shabat cerimonial, de um sábado cerimonial, que era qual? A Páscoa. A Páscoa judaica. Então, é importante notar que a Bíblia, a Escritura, ela vai mencionar outros dias como sábado, sim. É aqueles sábados que Paulo fala lá em Colossenses. Então, muitos dos irmãos, quando leem aquilo ali, sem ter um conhecimento prévio, lá de Levítico, que vai falar dos 7 sábados cerimoniais, um dos quais é essa festa da Páscoa, aí quando eles leem ali, diz, ó, tá vendo? Ninguém vos julgue por causa de luas novas, das festas e de sábados, tá vendo, irmão? Ninguém julgue por causa do sábado, então sábado, nós não temos mais de observar sábado nenhum. Mas é isso mesmo que Paulo está se referindo? Claro que não. Nisan, o mês de Nisan, né, é o mês que corresponde à parte do mês de março e à parte do mês de abril do nosso calendário. O que acontece? A Páscoa sempre ocorre no dia seguinte da noite da lua cheia. E o dia seguinte da lua cheia nesse ano foi, o ano da crucificação, foi justamente a quarta-feira, foi o 14 de Nisan. Isso aí é consenso. Então, quarta-feira, no judeu, no dia 4, ali, o dia 4 para o calendário judeu é o mesmo dia 4 no calendário gregoriano, até hoje. Esse também é um ponto que precisa ser ressaltado, para dizer que houve mudança. Mas a outra coisa interessante também é que naquela semana houve 2 sábados. 2 sábados, sim, houve 2 sábados naquela semana. Houve o sábado cerimonial e logo após o sábado do quarto mandamento. Então, naquela semana da morte do Messias, de Cristo, houve 2 sábados. O primeiro dia dos pães asmos, que era no dia 15 de Nisan, é isso? E que foi, no caso, o dia posterior, que é o chamado sábado, para que os corpos não estejam na cruz, não é isso? Então era aquele dia, era o dia dos pães asmos, era o 15 de Nisan. Cristo foi crucificado no dia 14. E depois o sábado do Senhor, que é o 7º dia da semana, não é verdade? Então agora, o que é que nós vamos ver? Nós vemos assim, olha só, as mulheres compram material e preparam as especiarias. Está lá em Lucas 23, diz assim, era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres, não é isso, seguiram, viram o sepulcro e prepararam as especiarias. Então, agora nós podemos definir aqui uma ordem das coisas. Já tinha terminado o dia da preparação, com o pôr do sol e começado o sábado. Não havia mais tempo. Que sábado? O sábado cerimonial, o sábado da Páscoa. Não tinha mais tempo para comprar, nem preparar especiarias. Não é isso? Não tinha tempo. O verso 56, o que acontece no verso 56? Fala que as mulheres, elas prepararam tudo antes do sábado que repousaram neste dia. Como é que eu entendo isso? Porque, veja só, ao mesmo tempo que diz que terminou o dia da preparação, começava o sábado, não tinha mais tempo para comprar especiarias. Quando eu chego no verso 56, diz que as mulheres prepararam tudo e repousaram no sábado, conforme o mandamento. E agora? Como é que eu entendo isso? Se já estava iniciado o sábado, como e quando elas compraram os preparativos? Se diz que elas observaram o sábado depois. Então, esse verso aqui é muito claro, dizer que eles observavam o sábado. Se Cristo, como Messias, tivesse que abolir o sábado, elas não iriam guardar sábado nenhum mais aqui. Eu vou para Marcos 16. Diz assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e outra Maria, Maria mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Que sábado foi esse aqui que Marcos se refere? É o sábado cerimonial. Então elas vão e compram as especiarias. Então esse texto parece que complica, né? A gente compara com Lucas, no verso 56, diz que o preparo foi antes do sábado e elas descansaram no sábado. É verdade? Você compara Marcos 16, 1 com Lucas, lá o 24, 56, parece que as coisas, 23, né? 56, parece que as coisas complicam. Porque Lucas diz, antes do sábado, elas prepararam as especiarias e no sábado descansaram conforme o mandamento. Marcos diz, depois do sábado, elas compraram as especiarias. Então parece que há uma... Peraí. Aí tem gente que diz, tá vendo? A Bíblia tem coisa errada na Bíblia, tem coisa errada nas Escrituras. Não tem nada de errado. A verdade é o seguinte, que naquela semana houve 2 sábados. Um cerimonial, que é exatamente esse aqui, da Páscoa, que foi na quinta-feira, o Messias foi crucificado na quarta, e no outro dia era o sábado cerimonial. Era o grande sábado que João se refere. Por isso eles não queriam que os corpos estivessem na cruz.
Era o primeiro dia da grande festa dos pães asmos, Marcos 16, 1. É isso que Marcos se refere, Marcos 16, verso 1. E o outro sábado é o sábado do 7º dia, é o sábado do 4º mandamento. E é este sábado que Lucas se refere, lá em Lucas 23, 56, quando diz, no sábado descansaram conforme o mandamento. Então, Jesus morre no dia 14 de Nisan, que é uma quarta, que foi considerado como o dia da preparação. Por quê? Porque no outro dia era o grande sábado, o sábado cerimonial da Páscoa. Ele foi sepultado no final deste dia, desse 4º dia. E lembra que o 4º dia é o dia que o sol foi criado? Lembra que o Criador diz lá em Malaquias que viria o sol da justiça? 4º dia. Ele foi sepultado neste dia, próximo ao pôr do sol, já quase ali na virada para o 5º dia, que era o dia dos pães asmos. Era um sábado cerimonial. Aí depois desse sábado cerimonial, que dia é? Né? Na quinta-feira, na sexta, no 6º dia. Aí as mulheres compram. Na sexta-feira, compram os aromas, preparam as especiarias. E aí no sábado elas repousam, segundo o mandamento. Então tudo fica compatibilizado, tudo fica, né, perfeito. Então, quando elas preparam esse material para ungir o corpo do Senhor, que foi no 6º dia, aí no sábado elas repousam. Quando vão no 1º dia, ele já tem, Messias já tem ressuscitado. Não é isso? Então fica muito claro esses dois sábados, o cerimonial e o sábado do 4º mandamento. Então, irmão, então o Senhor Jesus ele ressuscitou no sábado. No sábado, exato. No dia do Senhor mesmo ele ressuscitou. Exatamente, no dia do Senhor. Ele ressuscita no dia. Então, não tem base. Quando a gente vai para isso aí, deixa a Escritura falar, alguém vem dizer, não, mas o domingo é o dia da ressurreição. Tudo mentira de Roma. É só mais uma mentira. Então, acabou o fundamento aqui para dizer que o dia do Senhor é o domingo. Não existe. Elisama, você queria falar alguma coisa? Eu estou vendo agora só, Elisama. Você levantou aqui. Então, nesse caso, Jesus comemorou a Páscoa na terça-feira, foi? A Páscoa ela era comemorada, né, tipo de véspera. Então você tinha ali no outro dia o dia dos pães asmos, onde efetivamente ali era o tipo feriado. E a gente vai ver também, né, outro texto que vai falar sobre isso, vai deixar claro isso aqui. Então veja, você tinha, né, a Páscoa, como nós vimos, caiu numa segunda, numa terça, numa quarta, era chamado sábado, era o feriado. O Yom Kippur, dia da expiação, caiu na terça, na quarta, na quinta, na sexta, qualquer dia, era chamado sábado, era chamadas festas fixas do Senhor. Vocês podem ler depois lá, Levítico 23, 5, vai falar disso, né? No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, veja como é perfeita a palavra do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Levítico 23, 24, também vai falar disso, né? Levítico 23, 27, Levítico 23, 31, 32, verso 34, então são os chamados sábados cerimoniais. Caiu ali em qualquer dia da semana, era um sábado, era a palavra que se usava para feriado, parou, é descanso, é um sábado. Então, Lucas, esse sábado de Lucas não é o semanal, 7º dia, mas um sábado cerimonial, então você vê o cerimonial ali, não é isso? E depois o sábado do mandamento, fica bem claro aqui. Então, pessoal, essa história de domingo não existe na Escritura. Cristo foi morto no primeiro dia, né, no mês de Nisan, o Abib, que era o mesmo dia que o Cordeiro da Páscoa ele era sacrificado no Antigo Testamento. Então, veja por que não tem lógica hoje eu me inventar de querer celebrar Páscoa matando cordeiro. Não tem lógica isso, né? Isso é outro assunto já. Que vem na minha mente essas coisas. Então, Êxodo 12, 5 e 6. Quem quer falar aí? Fica à vontade. Era o Alex. Irmão, eu agradeço pela explicação. Eu realmente acho que faz sentido. Me arrependo de não ter gravado. Eu queria saber uma coisa. O irmão tem esse assunto por escrito? Podia passar no PDF? Tenho sim, Alex, com certeza. Tá aqui. Eu estou gravando também. Quando a gente finalizar, a gente vai colocar o áudio e depois coloca o PDF. Ok? A gente vai colocar o PDF aí depois. Vamos continuar. Então, o que acontece? Eu tenho esse dia, Júnior. dia 14. Oi. Desculpa.
Você pode repetir isso que você acabou de falar? Jesus foi morto no primeiro dia de Abib. Isso, ele foi morto no dia 14. Dia 14 do primeiro mês, aliás, que foi que quando eles saíram do Egito, Deus estabeleceu que aquele mês seria o primeiro mês do ano. É isso? O mês de Nisan ou Abib. É o mesmo dia também que ele sacrificava o cordeiro da Páscoa. Então foi uma sincronização perfeita, porque no mesmo dia que o cordeiro da Páscoa ele era sacrificado, o cordeiro de Deus foi sacrificado. Por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso aqui está em Êxodo 12, 5 e 6, onde o Criador diz isso, ó, você vai pegar, separar o cordeiro, Cristo foi separado também, olha, tudo é impressionante isso, Êxodo 12 vai falar bastante sobre isso. Então, em 14 de Nisan, o Abib, pela manhã, que é uma coisa bem interessante, o chametes, é chamado chametes, que era o alimento fermentado, era eliminado e os sacerdotes do templo preparavam-se para a chamada Pesach, né, a Páscoa. Então, o trabalho secular, todo mundo parava, ao meio-dia, parava o trabalho secular ao meio-dia, e iniciavam os sacrifícios às 15 horas. Olha que coisa tremenda. Então, foi a hora que o Messias morre lá na cruz. Ali às 15 horas. O dia seguinte, a morte do Cordeiro da Páscoa, sempre era chamado de Shabat, ou Sabaton. Lembrando que o dia seguinte se inicia ao pôr do sol. É isso que nós vemos aqui, Levítico 23, 5 a 7. Então, o 15º dia, ele vai se chamar Shabat, sábado. E era uma santa convocação, está lá na palavra. Não podia fazer nenhum trabalho, serviu, por isso que é chamado Shabat. Era um sábado, só que cerimonial. Por quê? Porque era uma Páscoa, a festa fixa. Por isso o Evangelho, ele chama o dia seguinte da crucificação de Cristo de sábado. Interessante isso aqui. O dia da crucificação foi chamado de dia da preparação. Por quê? Porque no outro dia era um sábado. Do mesmo jeito que o 6º dia é o dia da preparação também. Interessante isso. E Cristo, ele morre ao redor de 3 da tarde. E justamente antes do crepúsculo, ele foi colocado no túmulo. 72 horas mais tarde, ou seja, 3 dias e 3 noites, cumprem antes do crepúsculo. Se ele morre, como diz a palavra, às 3 da tarde, às 72 horas exatas, para bater, veja só, é o único sinal que ele deu. O único sinal que ele deu para dizer, eu sou o Messias, é o sinal de Jonas. Então isso aqui tem de ser exato. Não existe essa conversa mole de cômputo inclusivo, não. Há 1 minuto do domingo. Nem o domingo chegou. Então acabou. Isso aqui é uma pá de cal em cima dessa história de domingo. Nem no domingo chegou, ele ressuscita antes. 72 horas mais tarde, ou seja, 3 dias e 3 noites, cumprem-se antes do crepúsculo. Não é isso? Do 7º dia, sábado semanal, que é o que diz Mateus 28, 1. O anjo diz, vocês estão procurando aqui o Messias que foi crucificado? Ele já ressuscitou. A palavra é essa. Então, esse tempo aqui, qual é o tempo que o Messias estaria no sepulcro? Não tem essa história de cômputo do Oná, né, chamado Oná. Não, Marcos 10, 34, 3 dias depois. Mateus 16, 21, Mateus 20, 19, Lucas 9, 22, Mateus 27, 63, Marcos 8, 31. Todos dizem a mesma coisa. 3 dias depois, ele ressuscitaria. Então, essa palavra não pode cair por terra. Não pode cair por terra. Então, ele foi crucificado no 4º dia, porque o 4º dia é o dia que o Criador cria o sol. Mateus fala do sol da justiça. E tem outras coisas mais envolvidas que a gente não vai falar agora. Então, como é que ele está ali 3 dias e 3 noites, ressuscita no 3º dia? Porque ele é colocado no túmulo no 4º dia. Agora tem outro ponto aqui bem interessante. Emaús. Lembram lá dos discípulos no caminho de Emaús? Vamos analisar uma expressão aqui. Lucas 24, verso 21. Quando eu vou ler Lucas 24, verso 21, eu encontro o seguinte lá. Os discípulos, né? Cleopas e o outro discípulo é o próprio Lucas, viu? A palavra não fala, mas é o próprio Lucas. Lucas 24, 21. Diz assim, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aqui, ó, 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Que dia é esse aqui? Primeiro, é impossível que o primeiro dia aqui seja o 3º dia, desde que, contando-se a partir da crucificação. Pois se o domingo foi o 3º dia depois da crucificação,
A crucificação não ocorreu, né, na sexta, teria acontecido na quinta. Então, é uma confusão geral isso aqui, não tem sentido, não tem sentido. Outro ponto, o discípulo não disse, hoje é o terceiro dia depois da crucifixão e morte de Jesus. Não, ele não disse isso. Ele disse, é o terceiro dia, é isso? Terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É isso que ele diz. É o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles iam falando outras coisas, além da crucifixão. Por quê? Porque no verso 14 diz que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Está lá em Lucas 24, 14. Então, algo que foi feito por último, né, tudo que foi feito em relação à morte de Cristo ali. Então, você vê, algo que foi feito por último, constituiu no selamento da pedra. O que foi a última coisa que foi feito? O selamento da pedra, que fechou o túmulo, a guarda que cuidou do sepulcro. Então, no dia seguinte de sua morte, que era a quinto dia, selamento, a vigilância, é isso que você vai ver claramente lá no Mateus 27, né, que ele pede lá aquela guarda, né, isso para colocar lá no túmulo. Então, se você conta esse tempo, é isso, você vai ver que a última coisa que foi feita, relacionada com a crucifixão, foi o selo do túmulo e a guarda. Isso foi feito na quinta. Então, a sexta havia sido o primeiro dia depois, o sábado, o segundo dia depois, e o domingo, o terceiro dia depois, que estas coisas, veja, todas estas coisas aconteceram. Então, fica claro esse texto lá dos discípulos no caminho de Emaús. Para a gente realmente consolidar isso aqui, vamos ver em outras versões. Tem a versão Peshita, lá do siríaco, diz assim, e eis aqui 3 dias têm passado, desde que todas estas coisas ocorreram. Mesma coisa, nessa versão. Naquela versão lá siríaca, a Curetônia, diz assim, hoje são 3 dias desde que todas essas coisas aconteceram. Então, não diz que era domingo, que o domingo era o terceiro dia, mas que haviam passado 3 dias. Agora eu quero chamar uma atenção para os irmãos, para Marcos 16, 9. Marcos 16, 9 diz assim, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, né? Então, veja, eu lendo aqui, do jeito que está lá, a tradução, diz Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Veja, eu leio Jesus, vírgula, é o que tem lá na versão, na tradução do Almeida. Almeida era quem? O jesuíta. Sociedade bíblica, a grande maioria delas, a gente sabe qual é a linha que elas seguem. Tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, vírgula, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Agora vamos para o primeiro ponto aqui. Aqui dá a entender que Cristo ressuscita realmente no primeiro dia da semana. Marcos 16, 9. Agora veja só. No grego não tem vírgula. Pronto. Primeira coisa. No grego, no original grego, não tem vírgula. Né? Então, o correto aqui, sabe como é que seria? É assim, ó. E Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena. Porque se eu pegar isso aqui, e Jesus, vírgula, tendo ressuscitado, veja como uma vírgula faz diferença. Tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, vírgula, apareceu a Maria Madalena. Então, realmente, aqui está dizendo que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas, no original grego, não tem vírgula, não existia ponto. E mais, as palavras eram escritas uma ali, ó, pegadas com as outras, não existia nem espaço. É importante a gente saber isso. Nem espaço dava, a palavra era colada, uma com a outra, não tem espaço de uma palavra para outra. Então, o correto aqui, o que nós estamos vendo do contexto da palavra é, e Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã, então, do primeiro dia da semana, ele aparece para Maria Madalena. Então, qual é a importância disso aqui? Para a gente finalizar, isso tudo que a gente está vendo. Primeira, domingo é uma mentira. A importância disso é isso aqui. Domingo é uma mentira, é um falso ensinamento. A observância de domingo, domingo é o dia do sol. O dia do sol, né, como o dia do sol aqui, como... Quem foi que tá? Cadê ele aqui? Como o Alex deve bem saber, foi a grande mentira que a Igreja Romana trouxe, adorou o sol invictus desde o Império Romano, todas as religiões pagãs adoravam o sol invictus, e aí a maneira, é o Sunday, até hoje é Sunday, não é isso? Em inglês, Eric. Então foi a maneira bonitinha que eles arranjaram de, né, fazer o encostozinho e colocar o domingo, para continuarem adorando o sol. É só isso, continuar adorando o sol e dizendo, Cristo ressuscitou
no primeiro dia da semana. Mas é só uma desculpa para continuar adorando o sol invicto, é a mesma coisa. Então não existe isso. Agora eu quero ler para vocês aqui só Mateus 28, para a gente finalizar, no original grego. Olha só, vou pegar aqui Mateus 28, no original grego aqui. Aí eu chego aqui, ó. Vamos lá. Aí eu pego aqui. Diz, no findar do sábado, né, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Como é que fica claro aqui? Eu tenho no findar. Aí eu tenho aqui o strong do grego, né, que é o 1161. Quer dizer, mas, além do mais, né? Isso quer dizer, mas, além do mais, aí vem do sábado. A palavra aqui para sábado é o grego 4521, strong 4521, para sábado. Quer dizer sabaton. Então tá ok, né? Mas além do sábado, sabaton, ok. Ao entrar, a palavra aqui do original grego para ao entrar é o epiposco, quer dizer ao amanhecer. E nós já vimos que, na verdade, amanhecer aqui não é que o sol está nascendo, pelo contrário, o sol está se pondo. É isso? De uma tarde a outra tarde, né, o Criador faz, e ali, tarde e manhã, primeiro dia, que a gente vê lá em Gênesis. Então, ao entrar, né, ao amanhecer, ao clarear, que na verdade clarear não é o sol, está entrando ali, né, o pôr do sol. Aí diz aqui o primeiro, né, na sua Bíblia está o primeiro dia da semana. Vamos ver como é que isso aqui está no grego? Sabe como é que está? Está assim, ó. A palavra grega para primeiro não é protos. Existe uma palavra grega para primeiro contagem, que é primeiro, segundo, né? É protos. A palavra aqui para o primeiro do grego não é protos, é mia. M-I-A. Né? É do Strong 3391. Você pode pesquisar no Strong, na internet, qualquer Strong aí você vai achar isso aqui. Então a palavra aqui já está errada. Não é primeiro, não é protos, é mia. Mia quer dizer o quê? Apenas um. Ou se for referindo-se à pessoa, quer dizer alguém. Então, a palavra aqui não é primeiro. Já começa a tradução errada aqui, quando colocam o primeiro, porque não é primeiro, é apenas um. Aí você vem na sequência, dia da semana. Sabe como é que está no grego? Não tem nada disso de dia da semana no grego. Sabe como é que tem lá? Sabaton de novo. Então, olha a diferença aqui. Né? No findar do sábado, ao entrar, o primeiro não. Aí você tem dia da semana, não tem nada de dia da semana, tem sabaton de novo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quer dizer, ainda estava no sábado. Né? Estava aqui no sábado, no sabaton. Essa é a palavra usada aqui em Mateus 28. Essa vai ser a mesma tradução. Se você for para Marcos, você vai para Marcos, vai encontrar lá sabaton de novo. Não tem nada de primeiro dia da semana. Você vai para Lucas, você vai encontrar lá também sabaton de novo. Mia, a palavra mia. Não tem nada de primeiro dia da semana. Sabaton de novo. Você vai para João, tá lá sabaton de novo, que é sábado. Você vai para aqueles textos lá de Paulo, que diz que Paulo, no primeiro dia da semana, se reuniu, os evangélicos dizem, né, que ali foi um culto que Paulo fez no primeiro dia da semana. Nada a ver, era um sabaton também. Então, veja, estão escondendo que tudo aqui, a ressurreição do Messias, a ressurreição de Cristo, os cultos que Paulo fez, aquelas ordens que ele dava para a igreja lá em Coríntios, era tudo no sábado. Então, isso aqui é a pá de cal no domingo. É a pá de cal, num dia que não existe na Escritura. Não existe. Guardamos o domingo por causa da ressurreição do Senhor. Nada, não existe isso. Ele não ressuscita no domingo, ele ressuscitou no sábado. Então, domingo como dia do Senhor é só uma conversa do homem do pecado. Infelizmente também, que a grande maioria, muitos irmãos não sabem, mas estão guardando o chamado dia do sol ainda. É o dia do sol que continua ainda dentro do cristianismo. Então, você quer, eu guardo domingo, mostra isso aqui para o irmão. Olha aqui, irmão, não existe. O Senhor ressuscita no sábado. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos buscar a verdade da palavra, porque essa é a verdade. E essa verdade o Senhor quer que nós conheçamos nos últimos dias. Amém?